Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Oportunidades e Desafios, aqui onde a gente fala sobre táticas, habilidades e estratégias para você conseguir avançar na sua carreira, para você conseguir agarrar oportunidades, superar desafios, tudo isso usando o League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes, estou hoje aqui com o Décio e a gente vai trocar uma ideia sobre um tema que é um tanto quanto curioso, que muita gente, eu tenho certeza que tem dúvida pra caramba, não sabe como fazer, não sabe como é, que é como acelerar o processo de promoção, ou seja, subir de cargo, conseguir um cargo melhor, num trabalho comum, num trabalho CLT, enfim, várias carreiras usando as soft skills e como, claro, que essas habilidades comportamentais, como que o League of Legends ajuda nesse processo. Mas antes disso, vamos começar do começo, né? Por mais que seja pleonasmo, mas vamos do início. O que é exatamente um processo de promoção que a gente está aqui falando para você? E o que o League of Legends tem a ver com isso? O processo de promoção no LoL você conhece muito bem, que é o elo. Você entra no jogo, aí você começa a jogar normal game, aí é como se fosse um estágio, aí você vai, começa a jogar ranqueado, aí você cai lá, prata. Você não caiu bronze nem ferro, vamos supor. Beleza, você caiu no prata ou no bronze, qualquer elo. Você vai querer subir. Só que para você subir, você tem que melhorar. E você tem que descobrir coisas que você ainda não sabe, de repente, que tá mais ou menos. Tem que evoluir as suas habilidades que você já tem, habilidades técnicas, né, do jogo em si, como farmar melhor, combar melhor e tudo mais. E habilidades comportamentais também, que são todas aquelas que a gente fala aqui pra caramba na GG. Tem bastante conteúdo sobre isso aqui na GG. Então, isso seria o processo de promoção do LoL, né? Até se você quiser também para frente, acima do elo, acima do challenger, do desafiante, quiser jogar no profissional, é assim que funciona. Mas para quem não sabe direito dessa, como que é esse processo de promoção numa carreira mais comum, né? Num emprego comum. Então, sei lá, a pessoa entrou numa empresa como programador e aí quer subir, quer ser programador júnior, depois sênior, depois, né, tem esses nomes também. Como que funciona isso? Como que você explicaria esse processo todo aí pro pessoal? Tonelo, algumas empresas elas já te mostram de cara um plano para você se programar, né? Fazer o seu planejamento de carreira dentro da empresa. Mas a maioria não, sabe? A maioria não. Você vê ali quem é o sênior, quem é o seu chefe, chegando, né, na empresa. É como você começa no jogo. Olha. O jogo faz você perceber isso. Você só vai subir de elo se você tiver preocupado com as habilidades que você precisa desenvolver para chegar lá. A primeira coisa que você tem que ter é gostar do que você faz. É que nem um jogo. Se você não gostar do seu joguinho, acabou-se. Não Uhum. tem para onde você correr. Outra coisa é frequência. Você manter uma frequência. É que nem um jogo também. Se você não tem frequência e foco, acabou. Então você está ali no seu trabalhinho, gostando do que você faz, tendo a sua frequência, tendo o seu foco, paciência. Para subir de elo, só com paciência. Na vida profissional também. Então, o seu chefe está assistindo isso e você está se contemplando com tudo isso, está gostando do seu trabalho. E quando você gosta do que faz, a coisa acontece de uma forma legal. Mas, do mesmo jeito que o jogo lhe oferece um planejamento para você se desenvolver, um plano, o seu trabalho precisa dar esse plano de carreira também. Se não der, você tem que descobrir onde. Nós Uhum. estamos aqui te oferecendo esse passo a passo. Como você vai desenvolver a sua carreira, como é que você tem um projeto de vida, porque você não pode, de forma alguma, desenvolver um projeto de carreira sem ter um projeto de vida. Então, voltando ao nosso processo, você vai se destacar, porque com certeza a pessoa que gosta do que faz e desenvolve as habilidades que você desenvolve no joguinho, as habilidades comportamentais, a paciência, a comunicação eficaz, você ter empatia, você ter uma certa facilidade de resolver problemas, conflitos, as pessoas parecem que já começam a escutar você com mais atenção, gostam mais do que você fala. Então, bom, se não tem um plano de carreira, mesmo que tenha, se você não fizer isso, os seus chefes não vão olhar para você. Então, você precisa estar de olho como você olha para o jogo. Você tem que estar fazendo com satisfação. Se alguém vê você
buscando essa promoção de uma maneira muito feroz, muito agressiva, tripudiando inclusive alguns colegas seus, você morre na praia antes de começar, Sim, na maioria das vezes. Mas sim, sim. existe até alguns trabalhos que você não entende porque uma pessoa está lá. Eu não sei se você já ouviu a expressão que é muito comum no meio empresarial, o Tonelo, que é um jabuti lá na árvore. Você já ouviu falar dessa? Já ouvi. Inclusive no cenário de LoL é conhecido para quem acompanha o Campeonato Brasileiro, porque um dos jogadores foi fazer uma farpa, foi cutucar o time adversário e falou assim: olha, esse time não era para estar lá nos primeiros lugares, parece um jabuti na árvore, assim. Eu não sei como é que tá lá, mas eventualmente vai cair. Então, assim, já virou até um termo, né, conhecido. E esse é um negócio muito legal, porque no League of Legends, assim, existe esse lance de que não é por acaso, né? Se você melhora no jogo, se você melhora suas habilidades comportamentais que você falou, habilidades técnicas e tal, você vai subindo, não tem muito pra onde correr. Eu sei que muita gente olha pra essa escalada e pensa, não, mas meu time é tudo muito ruim, porque não sei o que é elo jobado, né? Elo job que a gente fala é basicamente alguém que paga pra ser elevado até tal elo, e tudo bem, existem esses casos, mas se você for pelo caminho correto, né, o caminho comum, não é por acaso. Quando você realmente melhora, quando você é mais eficaz nas habilidades comportamentais, então se planeja melhor, planeja build melhor, planeja seu jogo melhor, entende melhor o meta, estuda mais o jogo, treina também as habilidades técnicas, né, de farmar melhor, de combar melhor, de gankar melhor, de dar roaming melhor, de wardar melhor. Quando você sabe fazer tudo isso e junta, você vai subindo, porque você diminui os erros que você tem e, consequentemente, sua taxa de vitória fica acima de 50%. Aí o resto é matemático. Se você ganha mais do que perde, ou seja, sua taxa de vitória está acima de 50%, você vai subindo, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas com certeza você vai subindo. Mas esse é um negócio muito legal, porque eu vejo que às vezes as pessoas confundem um pouco essa coisa de promover, né, de subir de cargo e tudo mais, de usar habilidades para fazer isso, com situações que de repente a galera acha que a pessoa tá lá por acaso, tipo, fulano tá lá porque, sei lá, deu sorte. Como que você vê essa diferenciação assim? Realmente, eu acho que no mercado de trabalho tem algumas pessoas que deram sorte, podem ter ido lá por acaso, mas se não tiver a habilidade comportamental necessária para se manter lá, vai cair, não tem jeito, não tem o que fazer. Eu concordo plenamente. Olha, nos anos todos, em décadas que eu estou no meio empresarial, é meritocracia. Se você não tiver isso, você não fica lá. Porque o jabuti, ou ele está lá porque veio uma enchente, que provavelmente teria levado a árvore também, né? Para colocar o jabuti lá em cima, ou alguém colocou ele lá. Então, costuma-se falar também em QI. Você Uhum, sabe, o cara tem QI, né? Quem uhum. indica? Quem indica, às vezes, é o pai, o tio, o parente, e aí sim vai. E quando você é indicado, acontece várias confusões numa empresa ou num departamento, porque aquela pessoa não está apta para aquilo. Então, veja, como no Brasil nós temos muitas empresas familiares, essas coisas acontecem demais. E as pessoas optam por não incomodar com aquela pessoa que ele indicou e o resto ele troca, sabe? Então isso é um absurdo. Mas existe uma maneira para você começar, com um planejamento fica muito mais fácil. Da mesma forma que tem o jogo, você tem um planejamento de carreira. Ah, você não tem? Então, aqui, ó, nós vamos mostrar para você passo a passo como funciona. Nas minhas empresas, sempre aconteceu assim. Eu vou lembrar aqui de um fato super interessante. Eu tinha uma fatura para receber num departamento governamental na época, né, de um projeto e obra que eu tinha desenvolvido, a minha empresa tinha desenvolvido. E aí eu cheguei para o meu pai e perguntei como é que eu fazia para chegar lá no cara, né, no diretor financeiro, para receber aquela fatura que estava atrasada, que não tinha sido paga na época. E aí ele chegou para mim e disse: olha, você está com medo de receber ou não? Mas o não você já tem. Se você Uhum. não for, o não você já tem. Então você só corre o risco de receber um sim. Bom, esse é um primeiro aprendizado. Se você vai pedir uma promoção, você vai correr o risco de uma resposta, mas você precisa estudar bastante a sua situação para chegar a este momento de pedir essa promoção. Teve uma menina que veio trabalhar conosco, na época nós contratávamos para alguns eventos
muitas meninas e rapazes que tinham esse perfil, que trabalhavam em eventos, né? Uhum. E essas pessoas, elas eram bilíngues, alguns falavam, inclusive, 5 línguas, como eram eventos internacionais, você tinha atleta de toda a nacionalidade, mas o inglês era recorrente. Então, a Luciana, ela começou, nós colocamos ela na recepção, recebia o pessoal já no hotel, fazia o check-in no hotel, direcionar para os apartamentos. Então, ela ficava naquela triagem ali. A Luciana se desenvolveu tão bem, Tonelo, tão bem. O que aconteceu? A Luciana vem para a administração, começa a ajudar na administração, acabou o seu evento, nós pegamos a Luciana para a gente. A Luciana veio para o projeto, veio para dentro do nosso escritório. A Luciana começou a ser minha secretária, depois a Luciana passou a ser minha assistente, a Luciana passou a ser gerente de eventos, e a Luciana era indispensável. A Luciana fazia engenharia, para você ter ideia, ela fazia engenharia, estava no 4º ano de engenharia, e diz que 1 ano que passou do meu lado, ela aprendeu mais do que 4 anos fazendo engenharia. Eu fico assim pensando, né? Os engenheiros foram os caras que começaram o princípio de administração científica, né? Na Revolução Industrial, as pessoas precisavam de administradores. E a revolução científica da administração, ela permeia, passa pelos engenheiros. São os engenheiros esses grandes transformadores. Por quê? Eles sabem o que precisa comprar, eles têm toda a ideia de um projeto. E eu tinha com a Luciana um mapa, sabe? Até onde ela podia ir como minha secretária, aprendeu tudo aqui, agora vem como minha assistente. Até onde ela precisa saber tudo o que precisa saber. Agora vamos para a parte de eventos. Qual é a parte todinha do evento? Como é que funciona todo o evento? Quais orçamentos precisam? Quantos orçamentos são necessários para e quais as empresas que fornecem bem, quais não? Traz o material para dentro de casa? Não. Então, quando você descobre tudo isso e depois você coloca tudo isso, fazer isso tudo funcionar, e coloca pessoas, gestão, e quanto maior é o seu cargo, maior a sua responsabilidade com pessoas. Então, aí destoa um pouquinho, talvez, do jogo, mas eu fico pensando em que, dependendo do time que você está, a regra é a mesma. Não, total, total. Você está lidando com uma equipe de altíssimo nível, então você não pode falar uma balela ali com os caras, você tem que estar entendendo de altíssimo nível tudo que você está conversando com a equipe. Sim, não dá pra ter tempo livre ou ficar moscando muito, em especial durante treino e tudo mais, porque é o que você falou, é um pessoal de alto nível. Então você tem que falar, né, do jeito ali de mais alto nível também. Isso que você falou né, desse caso, eu acho legal, porque a gente, até voltando um pouquinho, né, a gente falou negócio de acaso e tudo mais, mas assim, você comentou de frequência, de foco, e é basicamente isso. De novo, no League of Legends, se você mantém frequência, foco, consistência, né? Se você mantém boas práticas também. Então, um exemplo de boa prática, você tá cansado, você para de jogar. No sentido de, pô, muitas vezes aconteceu de eu estar cansado, tarde da noite, às vezes eu tinha que estudar cedo também, tinha algum compromisso. Aí eu fazia aquela famosa, não, só vou mais uma, né, pra dormir ganhando. Já ganhei 2 hoje, perdi 2. Tô no 0-0, vou dormir ganhando. Aí eu perdi, ia dormir bravo. E aí dormia mal, no outro dia tava cansado. Então, assim, são boas práticas que naquele momento eu não tava fazendo. Agora, se você, por exemplo, tá nesse planejamento, já sabe o tempo que você vai ter livre e tal, e como que você vai fazer pra ver uma VOD, que é um replay seu, ver um campeonato, ver como que alguém tá jogando, né? Assistir uma live, depois vai, joga de novo, tenta melhorar, vê build, estuda build e tal. Se você separa tempo pra isso, vai fazendo de acordo com o que você precisa, com certeza essas boas práticas, elas eventualmente vão falar mais alto e você vai subindo, né? Da maneira ali que o jogo propõe. E aí, de novo, né? Na hora de fazer isso aí num mercado de trabalho, num cargo qualquer, independente da profissão que você tá, você precisa manter essas boas práticas, manter essa consistência, e aí essas habilidades comportamentais, como proatividade, comunicação boa, né, que é a comunicação assertiva, saber dar um feedback, saber se planejar, ter um planejamento seu e um projeto de vida também, né, um planejamento profissional, trabalho em equipe, saber lidar em situações que a equipe tá meio mal, que tá bem, né, manter essa situação, manter esse momento bom, mas ao mesmo tempo tirar o time de um momento ruim, ou pelo menos não piorar o momento, né, e saber lidar com essas coisas é muito importante, é essencial também
para você aí sim pegar as habilidades técnicas, as habilidades que você aprende na faculdade, que você aprende no ensino técnico que você teve, enfim, as habilidades de pôr a mão na massa mesmo, né, que no LoL seria farmar, combar e etc. Aí você vai pegar essas habilidades e você vai conseguir manter elas em alta performance, justamente porque quando você se planeja bem, você tem essa proatividade, essa consistência, é isso que te mantém no alto nível, é isso que mantém as suas habilidades técnicas nesse alto nível. Ah, Tonela, então você está falando que só assim, ou melhor, só fazendo isso, né, eu já vou conseguir saber e manter o combo do meu Lee Sin rápido, saber farmar 100 a cada 10 minutos? Claro que você tem que treinar também as habilidades técnicas, mas se você não tiver as habilidades comportamentais, essas habilidades técnicas vão começar a ficar truncadas, você não vai conseguir tomar boas decisões, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na GG também, e aí vai dificultar o seu caminho para avançar na sua carreira, seja lá profissional ou então na sua carreira de League of Legends, digamos, né? No elo que você aí precisa chegar. E acho que um outro ponto interessante, Des, que muita gente fala sobre esse lance de promoção, é que para você ser promovido, você tem que puxar o saco de alguém. Não, porque se você não tiver puxando o saco de chefe, não sei o quê, fazendo muito agradinho, levando presentinho e esse tipo de coisa, você não vai ser promovido. Ou então quem foi promovido é porque fez isso, é porque puxou o saco de alguém e tal. E de novo, pode ser que em várias situações isso aconteça, mas as habilidades comportamentais, elas previnem você de precisar fazer isso, porque você se mantendo no alto nível consegue, né, chegar para conversar com um superior e falar sobre uma promoção sem precisar puxar saco. Então, como que você vê essas situações assim que podem acontecer? Olha, nós estamos falando aqui de jogo. Quando o jogo ele passa a ser o hobby, quando ele é sua distração, quando ele é o seu lazer, quando ele é aquele momento de alegria que você tem. Mas, gente, a gente precisa pensar. Eu não posso aqui chegar para você, Tonelo, nem para essa garotada toda que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. A gente precisa ser profissional, sabe? Quando você entra para o meio profissional, acabou-se essa coisa de agradinho, sabe? Pode ser que você encontre algum idiota no meio do caminho que goste de uma coisinha dessa. Educação é uma coisa, gente. Tratar bem as pessoas é uma coisa, puxar saco é outra. É bem diferente. Então, seja profissional, sabe? Faça o seu trabalho direitinho, tenha uma comunicação assertiva. Educação demais, tem problema não. Ser bem educado, ser gentil, eu gosto sim de tratar a minha equipe com carinho. Com carinho. Seja homem, seja mulher, eu trato todos com carinho. Todos com carinho, porque eu sempre entendi que por trás de um profissional tem um ser humano. E aquele ser humano precisa de uma atenção diferente. Sim, com certeza. E aí, uma outra coisa importantíssima também sobre esse lance de promoção, né, de subir de cargo e tal, é que muitas vezes as pessoas, acho que as duas maiores dificuldades, né, a primeira delas é o que você falou, né, tipo, como chegar de repente na pessoa que é responsável por essa promoção. Eu já tive experiências assim de conversar com pessoas que são responsáveis pelo meu futuro, digamos assim, na empresa, né, em especial porque meu contrato ele é anual, então, enfim, existe essa conversa basicamente o ano todo. E aí eu acho que o mais importante, e sabendo, né, que eu já tinha um planejamento, eu já havia analisado toda a minha situação na empresa também, então eu tinha noção do que pedir, digamos assim, de promoção, né, do que conversar sobre essa promoção, então essas habilidades acabaram me ajudando bastante também, e tendo noção da minha habilidade técnica também, como comentarista, como narrador, houve lá essa conversa e eu me senti muito mais preparado, né, para poder conversar realmente com a pessoa e para poder expor as minhas vontades ali. Então, é o que você falou, meio que você falou no começo, né? O não eu meio que já tenho, assim, eu posso perguntar ou iniciar de repente uma negociação. Caso a pessoa vire e fale, olha, é inegociável, assim, não dá para mudar. É esse valor, é isso aqui que você tem para o ano que vem, é essa função e tal. Aí cabe a mim aceitar ou não, né? Mas tudo bem, meio que eu já vou ficar na mesma coisa, assim. Agora, quando eu fui muito antigamente e eu não tinha essas habilidades tão legais
então eu ainda era muito mais A palavra certa é inseguro. cru. É quando você é bem cru, né? Inseguro, eu não sabia falar, e aí, tipo, eu não sabia se podia, eu não sabia se eu tava sendo chato, eu tinha medo de não ser educado, de ser mal agradecido, e, sabe, é normal, é comum, isso aí acho que todo mundo vai passar por isso, né? E, de novo, o que me ajudou foi exatamente saber um planejamento, já ter em mente o que eu vou falar, ter noção, então analisar realmente o que está ao meu redor, se é possível conversar sobre isso, se não é, se eu tenho sido uma pessoa efetiva, que tem mantido uma constância, que tem mantido um foco legal ou não, e principalmente uma dica, ou né, algo que me ajudou bastante nessas situações, foi que quando houve essa conversa, eu sempre me comparei, ou pelo menos eu sempre falei de mim, vendi meu peixe, me comparando comigo mesmo há um tempo atrás. Porque muita gente acho que cai numa cilada de falar, não, mas eu sou melhor do que fulano, ó, pode ver. Eu aqui faço isso, isso, isso. Fulano faz isso, mas não faz aquilo outro. Então eu acho que eu mereço, eu queria me promover. Sabe, essa conversa de meio que diminuir uma pessoa para você se colocar acima. E eu sei que muitas vezes é o que as pessoas fazem no automático, mas quando você faz isso em geral, existe uma tendência, uma chance, pelo menos muito grande, da pessoa que está escutando essa sua proposta pensar ou saber que tem uma rixazinha, que tem uma disputa desnecessária, ou então, né, as disputas elas sempre vão existir, mas que você é uma pessoa que talvez queira pisar em cima da outra para conseguir algo, e isso pode eventualmente gerar um problema, gerar uma intriga, e aí você falou, não, eu sei lidar em equipe, aí você fala uma coisa dessa, a pessoa já meio que entende que você talvez não saiba lidar tanto assim, tão bem assim em equipe, né? Então, isso também me deixou muito mais seguro, sabe? Falar, olha, eu acho que eu consigo essa promoção de valor ou então de função, porque eu já evoluí nisso, nisso, nisso. As minhas habilidades comportamentais estão melhores, essas. Ou então, ó, minha habilidade técnica aqui, quando eu cheguei era isso, agora eu já consigo fazer isso, isso, isso. Então eu tô apto para esse próximo passo. Né? São coisas que me ajudaram muito na minha carreira de caster e que lá atrás, quando eu comecei, eu não sabia negociar, não sabia né, falar direito. E foram essas habilidades comportamentais né, de planejamento, de análise, até de trabalho em equipe também, de saber me comunicar assertivamente, sem ser chato, sem ser mal educado, que me ajudaram e me ajudam até hoje, quando eu preciso, às vezes, negociar alguma coisa banal. Não é só negociar, eu tô vendendo um videogame, não é isso. Negociar, tipo, eu tenho meu horário esse dia, será que não dá para trocar a escala? Porque depois aí eu vou fazer esse horário, mas aqui eu tenho um compromisso que é importante. Ou, sabe, você vai ter que negociar coisas o tempo inteiro. Então é sempre muito importante ter essas habilidades, né, afiadas aí realmente para que você possa se virar melhor assim, né, para que você possa facilitar esse seu caminho, avançar na sua carreira profissional, igual você avança no League of Legends também, quando tem essas habilidades aí um tanto quanto bem evoluídas, né, afiadas e treinadas, e que você faz isso no League of Legends também. E aí, partindo já para a finalização dessa, eu queria que você deixasse, então, um recado, uma dica, né, enfim, uma mensagem para esse pessoal que tá nessa situação, que já tá no emprego, ou então já tá no estágio, né, que quer ser efetivado, que quer, de repente, conversar com a pessoa sobre uma promoção, né, que já tá pensando em fazer isso, enfim, o que essa pessoa de repente pode fazer para, aproveitando as habilidades comportamentais, se dar bem e conseguir avançar na carreira dela? Eu diria que, do mesmo jeito que é o jogo, é dar o primeiro passo. Sabe? Você começar, você começar e ter um plano, como o jogo tem. Então, você precisa ter um plano de como essa sua carreira vai acontecer. Precisa ter aquela conversinha que tivemos no começo. Você precisa amar o que você está fazendo. Você precisa ter frequência. Você precisa ter foco. E você precisa ter paciência. Da mesma forma que tem paciência para passar de elo, você precisa ter paciência para chegar no seu momento de subir na carreira. Em primeiro lugar, você tem que escolher muito bem o seu curso. Se você não tiver escolhido bem o seu curso, tem tempo. Você redireciona esse curso. Mas o primeiro passo é o mais importante, porque a gente aprende no caminho, é no passo a passo. Mas você precisa saber qual é o passo, qual é o próximo passo. Uhum. Você precisa, como muito bem o Tonelo falou, olhar o seu histórico. Você pode partir do nada.
Você pode partir do nada. Eu posso contar uma história aqui de um rapaz super humilde. Falei de uma menina que estudava engenharia, que tinha feito intercâmbios, tinha 3 línguas fluentes, espanhol, inglês e português, e agora vou falar de um peão. Nós, como íamos fazer obras no interior, parecia muitos garotos, rapazes, pedindo emprego. E era oferecido o primeiro ajudante disso, o mais baixo nível lá, né? Porque esse pessoal normalmente ficava no lugar. Uns acompanhavam a gente. E o Sebastião foi um caso. O Sebastião acompanhou a equipe, mas o Sebastião chorava muito de saudade de casa. Tinha muita saudade, o Bastião. E o pessoal brincava com ele, né? Aquelas brincadeiras que rapazes fazem no meio, imagina, de um grupo de homens. Só tinha homem naquela construção, então ficava o Sebastião, às vezes, chorando e a turma brincando com ele. E todos eles que queriam voltar, nós dávamos a passagem, recebia tudo que tinha ali que receber durante o tempo que tinha trabalhado e voltava para casa, nós dávamos a passagem. Mas esse rapaz foi ficando, sabe? E tinha bem definido na construtora quais os estágios que ele ia. Eu disse para ele, olha, ele chorando um dia, eu disse, você quer ir embora? Você vai amanhã mesmo, o pessoal te coloca na rodoviária dentro do ônibus, você vai para sua casa. Ele, não, Décio, eu quero ficar porque eu vejo todo mundo aí, eu quero um dia estar usando um capacete daquele, eu quero estar usando aquelas luvas, eu quero estar também fazendo aquelas manobras, eu quero estar com guindaste, eu quero fazer isso. Uhum. Aí eu, tá bom, então tudo bem. Continuou chorando, né? Mas foi ficando. Tonelo, em 5 anos, o Sebastião chegou ao ponto mais alto de uma equipe. E por eu precisar ampliar uma equipe para direcionar para um outro canto, eu perguntei para ele, está na hora de assumir uma equipe? Ele, tô. Bora. Então, veja, eu peguei um garoto com 18 anos, o garoto depois com 25 anos já era chefe de equipe. Uhum. Foi o mais jovem chefe de equipe que eu coloquei, mas eu coloquei ele por meritocracia mesmo. Então, veja, um rapaz quase sem instrução, né? Chegou no ponto mais alto da profissão dele. Então, eu acho isso muito valoroso. Então, gente, dê o primeiro passo. Sim. A caminhada é que vai te ensinar. As dificuldades da caminhada é que vão te dar. Como é que é a frequência? Você aprende como é a frequência, foco, você aprende a focar melhor, você aprende a se comunicar melhor. Sabe, você sabe todas essas habilidades, mas você exercitando essas habilidades, elas ganham um poder extraordinário, imensurável. E você tem como avaliar olhando para trás. E algumas você consegue perceber que fazendo uma habilidade com outra, você obtém um resultado mais satisfatório ainda. Uma comunicação assertiva, gente, com empatia, é assustadoramente forte quando você está na liderança de uma equipe. Empatia com comunicação assertiva é muito, muito, muito forte. Então, o que eu tenho a dizer a vocês, da mesma forma que vocês escolheram o joguinho de vocês, escolham com cuidado a empresa que vocês vão querer trabalhar. Eu sei que a correria do primeiro emprego é sempre a primeira ideia, né? Mas depois, com um pouco mais de paciência, procurem escolher com as suas habilidades estiverem mais latentes, se você tiver mais confiança, procure empresas que ofereçam condições de você desenvolver a sua carreira, onde você quer chegar, e o caminho vai te ensinar. Fique certo.
Com certeza concordo plenamente. E lembrando que essas habilidades que a gente falou aqui, né, comunicação assertiva, planejamento, análise, autoanálise, né, até projeto de vida e tudo mais, tem conteúdo nas plataformas da GG. Então, só pesquisar por esses termos ou então vai passando mesmo aí os vídeos, né, os podcasts e tal, que você vai encontrar tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. A gente tá nessas plataformas todas, então é bem tranquilo de você assistir por onde você acha mais interessante e tem a gente conversando sobre isso, tanto eu, quanto o Décio, quanto a Lívia, que é a psicóloga aqui da GG, falando sobre como você consegue evoluir, praticar realmente essas habilidades comportamentais tão importantes dentro do League of Legends, né, de graça, digamos assim, no sentido de, claro, você tem que ter um computador, você tem que ter energia, mas no dia a dia fazendo algo que você curte, então é um ambiente seguro também, né, porque você não perde nada, você perde, tá, ponto de liga, mas você não tá perdendo dinheiro, você não tá perdendo cargo, você não tá perdendo, né, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, é muito importante você já usar isso a seu favor, e a gente fala aqui na GG sobre como fazer isso, né, e todos esses atalhos aí para você conseguir avançar na sua carreira usando o League of Legends, avançar na sua jornada usando o League of Legends para isso, né? Porque, embora sejam atalhos, eles não são passes de mágica, então a gente vai te guiando para você conseguir aí sim ter os seus próprios passos e conseguir os seus próprios resultados, beleza? E comenta aqui embaixo também se você tem alguma ideia de algum conteúdo que você acha legal a gente falar a respeito, ou então se você não entendeu muito bem alguma parte, ou então ficou alguma dúvida sobre outro conteúdo, né? Se você tem uma história parecida também aí de promoção, né, de subir de cargo, enfim, vamos trocar essa ideia. Mais uma vez, Décio, muito obrigado pela conversa e a gente se vê num próximo conteúdo também, beleza? Um grande abraço, até mais e tchau.